No meio da paisagem desolada, Semberville joelhou-se e, achado, o rosto pálido de medo, as mãos levantadas em sinal de rendição, ele gaguejou: "Eu sou Semberville, da família Ville do reino de Jian." Das sombras, Jin Huncandle emergiu calmamente, a espada na mão refletindo uma luz fraca. Ele olhou para o jovem tremendo. "Ah, então é você. Sou Jin Huncandle. Fui enviado para encontrá-lo." Ao ouvir o nome de prestígio, Sember ficou atordoado, depois irrompeu em alegria e alívio. Ele chorou incontrolavelmente, agitando as mãos para o céu. "Huncandle! Meu Deus! É um Huncandle! Eu estou vivo!" Jin pensou, talvez a felicidade fosse tanta que Sember se esqueceu dos Quinzelo, e ele se sentiu um pouco culpado por isso. No caminho de volta, Jin carregava a mesa inconsciente nas costas. Sember seguia atrás, a voz cheia de gratidão. "Nunca esquecerei sua gentileza." Jin respondeu friamente: "Esqueça, fiz isso porque fui pago. Agora vamos voltar. A propósito, Sember, por que os Quinzelo o sequestraram?" Sember aceitou com um leve constrangimento. "Bem, eu segui minha amada até aqui." Jin ficou um pouco surpreso. "Amada? Você fugiu com ela?" O rosto de Sember de repente caiu, tingido de tristeza. Não, é que, a verdade é que minha amada faleceu há 2 anos." Ele mergulhou nas memórias, a imagem de uma garota com cabelos loiros brilhantes surgindo em sua mente. No entanto, o rosto, a voz, até as 2 pintas no pulso dela, tudo é exatamente como quando ela estava viva. Eu sei que parece loucura, mas é a verdade, não há como eu ter me enganado. Jin ouviu em silêncio, os olhos se estreitando enquanto ligava os eventos. Tudo é exatamente igual? Isso talvez seja obra de Búbare Gaston e sua habilidade de metamorfose. Eles provavelmente sequestraram Semberville para extorsão. Haveria alguma conexão entre Búbare e Quinzelo? Jin de repente se lembrou da marca que havia visto. Esta é a 2ª vez que me envolvo com ele desde que deixei o Castelo da Tempestade aos 10 anos. Há algo errado. Preciso encontrá-lo pessoalmente para ver que tipo de pessoa ele é. Jin tomou uma decisão. Felizmente, a oficina dele fica na capital do Ducado de Kurano. Vou encontrar uma oportunidade para vê-lo enquanto participo do treinamento intermediário. Vendo Jin pensativo, Sember falou timidamente: "Obrigado por me ouvir com atenção." Jin se virou, dizendo de forma prática: "Sim, reforços da família principal chegarão em breve. Você deve voltar." Sember mais uma vez ficou alarmado, com os olhos mareados. "Você chamou cavaleiros de guarda por minha causa." Jin pensou consigo: "Não fui eu, eles vieram por mesa." Sob o céu crepuscular pós-batalha, Jin carregava a mesa nas costas caminhando em silêncio. Sember o seguiu. "Jinin, eu sempre lembrarei do nosso encontro de hoje. Se precisar de minha ajuda no futuro, por favor me diga." "Sim," Jin respondeu brevemente, a voz um pouco cansada. "Está bem." A luz brilhante da manhã atravessava os galhos secos, anunciando um novo dia e o retorno. Ao entrar no grande salão do castelo, Jin foi recebido por Guile com um sorriso radiante, as mãos entrelaçadas em orgulho. "Parabéns, jovem mestre, por completar sua primeira missão com sucesso. Estou muito impressionada. O senhor deve estar cansado. Já preparei o banho para o senhor." "Obrigado, Guile." Jin sorriu em resposta. Ele estava prestes a acrescentar: "Você é realmente diferente," quando um "ei" agudo ecoou de um pedestal próximo, interrompendo-o. Um gato preto de olhos amarelos brilhantes estava empoleirado, olhando-o fixamente. O sorriso de Jin imediatamente se tornou malicioso. "Olha só quem está aqui, borboleta. Você se comportou bem enquanto estive fora?" Ele estendeu a mão para o gato. De repente, o gato preto disparou, mordendo a mão de Jin com força. Com dor, Jin rosnou de raiva e, por um instante de descontrole, jogou o gato voando pela luxuosa sala. Guile ficou paralisada, observando a cena horrorizada. "Por que você me mordeu?" Jin gritou, segurando a mão dolorida. "Você ficou louco? Perdeu a cabeça?" O gato preto, agora fervendo de intenção assassina, uivou em resposta, sua voz cheia de raiva e preocupação. Eu te avisei, não use a liberação de energia sombria. Quantas vezes já te disse que isso vai te destruir? É tudo para seu próprio bem. Me obedeça." "Ouvir o quê? Não há nada para ouvir." Jin não cedeu, esticando o pescoço para discutir. "Neste mundo, há algo mais importante do que a vida do único contratado de Solderete." No auge da discussão, o gato preto de repente se transformou de volta em Murakan, em sua forma humana. Guile exclamou em pânico: "Senhor Murakan, o jovem mestre acabou de voltar." Murakan parou abruptamente, virando-se para Guile com um semblante assustadoramente sério. "Você esqueceu? Torta de morango? Este é um assunto sério." Guile gaguejou: "Ah, sim, eu entendi." "E quanto a este colar? É só para decoração? Não é algo que você possa usar assim tão casualmente?" Confrontado com a fúria de Murakan, Jin Huncandle manteve uma expressão firme. Ele segurou o orbe no peito, respondendo em voz alta: "Seria um desperdício. Quem sabe que inimigos poderosos terei que enfrentar?" Desperdício? Murakan, em forma humana, estava tão chocado que raios azuis brilhavam ao seu redor. Guile o chamou apressadamente, enquanto Jin estava confuso, sem entender por que a reação do dragão negro era tão violenta.
espada. Este pirralho maldito! Murakami rosnou, avançando, mas foi imediatamente contido pelos braços de Dilly. No meio do caos, Jin de repente falou com um tom calmo. Mas como soube que eu havia liberado a espada? Murakami respondeu com naturalidade. Sua energia sombria disparou de 3 estrelas para entre 4 estrelas. Como eu não saberia? Jin olhou surpreso para a palma de sua mão, onde uma corrente de energia sombria azul escura estava girando. Eu realmente sentia a energia sombria transbordando, mas não esperava que aumentasse um nível de estrela inteiro. O gato preto Murakami acrescentou, você deveria agradecer a graça de Solderet. Enquanto Dilly ainda tentava conter Murakami em sua forma humana, o lendário dragão negro começou a explicar seriamente. 10 pessoas já experimentaram o estado de envenenamento por energia sombria. Ah, não, agora são 11. De qualquer forma, 9 delas morreram. Eu sou um dos 2 sobreviventes. Então quem é o outro? O fundador? Jin perguntou curioso. Não, sou eu. Se fosse Temar, ele já estaria morto, respondeu Murakami com uma expressão momentânea de confusão indescritível no rosto. Ah, Jin exclamou baixinho, de repente percebendo algo. Ele e Murakami eram essencialmente iguais. Um leve alívio passou e Jin esfregou levemente a nuca. Não se preocupe, também não quero passar por aquela dor uma segunda vez. Vou tomar um banho rápido. Dito isso, se virou e saiu, deixando Murakami e Dilly para trás. O bolo de morango! Temos que deixar o jovem mestre com fome para que ele se corrija. Murakami disse suavemente, virando-se para seguir Jin. Deixado sozinho, Murakami caiu no chão em profunda frustração, com o olhar perdido. Ah, bolo de morango. Estou com tanta inveja. Em outro lugar, 2 vozes ecoaram na escuridão. De jeito nenhum Jin conseguiria vencer um guerreiro do clã do Lobo Branco. Claro, talvez fosse apenas um bandido vestindo pele de lobo. Num quarto suntuoso e ensolarado, Maio Runkandel sentou-se em frente à irmã, a dúvida clara em seu rosto orgulhoso. Ele só virou um cavaleiro 3 estrelas. Como poderia matar um lobo branco? Ainda assim, é impossível. Mais absurdo é a mãe ter acreditado nisso na hora. Anne Runkandel recostou-se, um sorriso misterioso nos lábios. Ah, não. Talvez seja possível, respondeu ela lentamente, se o lobo que o caçula enfrentou fosse particularmente fraco. Seus olhos dourados e penetrantes estreitaram-se, virando-se para as 2 figuras perto da grande porta. Vocês não acham? Raitona, Daitona. Chamados de repente, os gêmeos pularam, respondendo sem jeito. Claro que sim. Pensando que as irmãs não ouviam, Daitona se inclinou para o ouvido do irmão, sussurrando preocupado. Será que Jin realmente o matou? Raitona, de cabelos brancos, balançou a cabeça, a voz cheia de ceticismo. Por mais monstro que ele seja, não há como. Daitona continuou, a voz trêmula. O problema não é se ele matou um lobo branco, é que agora ele vai para a classe intermediária. Se Jin for para a classe intermediária, estamos perdidos. Na mente dos 2, a imagem de Jin surgiu como um demônio com chifres vermelhos e olhos brilhantes, espada em punho, exibindo um sorriso horripilante. Ambos suspiraram profundamente, os ombros caídos. Ah, que deprimente. Sim, verdade. Ei, vocês 2 idiotas! A voz de Mil, afiada como uma lâmina, ressoou, cortando seus pensamentos. O que vocês estão cochichando tão alto? Tem tanto medo que o caçula entre na classe intermediária? Não, de jeito nenhum, apressou-se Daitona a negar. Anne inclinou-se, o sorriso agora cheio de insinuação e perigo. Sejam honestos com suas irmãs. O que mais detesto neste mundo são as bocas que mentem. Os olhos dela escureceram, um olho dourado brilhou ameaçadoramente, a ponto de eu querer rasgá-las. Diante da ameaça assustadora, os gêmeos encolheram-se, confessando em pânico e em uníssono. Nós temos medo do Jin. Vendo isso, a expressão de Anne suavizou-se de imediato, o sorriso estranhamente gentil. Então, nós as irmãs podemos dar uma mão a vocês, sim? Daitona e Raitona levantaram os olhos, perguntando surpreendidos. Como assim? A voz de Anne soou tanto ordenando quanto concedendo. Nossos escravos, eu lhes empresto eles especialmente, então usem-os bem. Podem levá-los e ensinar ao caçula o lugar dele. Vejam, nós também não gostamos nada dele. O cenário para essa crueldade era a classe intermediária da família Runkandel, um lugar que seguia estritamente a lei da selva. Lá, os aprendizes de cavaleiro de 3 a 5 estrelas, tanto os recém-chegados quanto os que haviam se aprimorado por mais de 10 anos, tinham que lutar para sobreviver. E nesse mundo hostil, Maio e Anne estavam no topo, escolhendo arbitrariamente alguns aprendizes e transformando
transformando-os em escravos acorrentados, obedecendo a todas as suas ordens. Sentado na poltrona luxuosa, Maio apenas observava em silêncio com um ar de orgulho, enquanto Anne continuava a soltar uma advertência cheia de insinuações. No entanto, se não o fizerem direito, então preparem-se, meus queridos irmãos mais novos. Enquanto isso, em outro canto da mansão, Jim Huncandle saía do banheiro, com uma toalha de algodão pendurada no ombro. Ele pensava em seus avanços. Concluí com sucesso a primeira missão, e foi decidido que me matricularei na classe intermediária. Minha energia sombria também já atingiu o nível de 4 estrelas. Ele olhou ao redor do quarto luxuoso, seus olhos brilhando com determinação. Se quero desenvolver todo o poder da energia sombria, preciso alcançar o nível de esgrima de 6 estrelas nos próximos 5 anos. Ele ergueu a mão, ponderando sobre os níveis de poder. 6 estrelas significam um espadachim formidável, 7 estrelas é um mestre, mas para pessoas comuns, esse já é o limite. Se alguém atingir 8 estrelas e acima, essa pessoa se tornará um anômalo. Entre os 2 bilhões de pessoas neste continente, nem 100 atingiram 9 ou 10 estrelas. Os pensamentos de Jim pararam numa figura grandiosa, uma existência que superava todas, aquele que era chamado de semideus, o Cavaleiro Celestial. Uma única pessoa conseguiu transcender esse reino. Ao pensar nisso, Jim cerrou o punho involuntariamente, seu coração transbordando de uma vontade férrea. Jim olhou para cima, seus olhos azuis celeste brilhavam com uma determinação inabalável. Ele pensou consigo mesmo, nesta vida me tornarei um cavaleiro celestial. Não, tenho que ir além desse reino também. Contudo, sua mente rapidamente retornou à realidade. Ele sabia que em breve teria que enfrentar problemas logo após se matricular. A mente de Jim começou a analisar a situação. Os irmãos Tona estão na classe intermediária. Embora nunca tenha passado por isso, eu sei bem, o ambiente da classe de iniciantes é bastante harmonioso, porque todos os alunos são jovens e têm um nível semelhante. Mas isso era apenas a aparência. Uma vez que se entra na classe intermediária, ele continuou seu fluxo de pensamento, onde até irmãos de sangue, independentemente da idade, se voltam uns contra os outros para conter o adversário. Os fracos nunca poderão sobreviver. Em um lugar onde força e habilidade são tudo, há apenas um caminho para mim. Uma aura poderosa e fria emanou subitamente de Jim, seus olhos ardendo com uma luz azul imponente. Ele cerrou o punho, seu olhar firme e inabalável, e tomou uma decisão. Com força absoluta, dominarei completamente a classe intermediária.